Conosco aqui no estúdio, o editor do Santa Portal, Juan Reol. Juan, 1-0, muito importante para o Santos. Foi um resultado magro, né? Mas num clássico, jogando na Vila, na situação que o Santos estava, foi, acredito, um ótimo resultado. Pois é, Irineu, boa noite aos amigos do Caderno Regional. Vale salientar justamente isso, a vitória no clássico, que era necessária para o Santos. O Corinthians também não vive uma boa fase, mas é o Corinthians, segue até na frente do Santos na tabela. Então, uma vitória importante. O Santos, como a gente já vem defendendo sempre aqui, Irineu, cria as chances de gol, vai para cima, está muito bem. E quando não tem falhas na defesa, acaba conquistando o resultado. Vitória muito importante. Ricardo Oliveira, que demorou para começar a marcar gols nesse Campeonato Brasileiro, agora tem marcado praticamente todo o jogo, é o artilheiro, assim como foi no Paulista, vem mostrando que é o principal artilheiro do Brasil. A gente até vive a expectativa do retorno do Paulo Guerreiro para o Brasil para jogar no Flamengo. Vamos ver se ele vai continuar aquela boa fase. Mas o Ricardo Oliveira, indiscutivelmente... Hashtag Ricardo Oliveira na seleção. Né? Pois é, a gente daqui a pouco vai chegar lá, vamos pedir ele, né? Ver se o Dunga se liga para depois da Copa América, né? Mas ele vem jogando bem, vem fazendo a diferença, mas o melhor mesmo do Santos é justamente isso, ele cria chances de gol. O Santos está gostoso de assistir e nesse caso que não teve erro da defesa foi melhor ainda. Teve o lance do pênalti, né, que os corintianos, a torcida corintiana reclamou bastante, aquele lance da bola. Teve as duas bolas na trave também. Pois é, o Corinthians chegou. Mas o Santos também criou boa chance, Irineu. Então foi um bom jogo para o torcedor santista, sair satisfeito. Essa parceria Serginho Chulapa, Marcelo Fernandes é muito interessante, né? O Marcelo Fernandes esteve suspenso, o Serginho foi o treinador em campo, deu uma entrevista coletiva muito simpática, agrada a todos. Então acho que o Santos segue no caminho certo. O Serginho é uma grande figura, né? Uma grande figura. E como a gente sempre fala, né, Irineu? É bom para o Santos permanecer com esses treinadores, porque eles são baratos e o Santos está precisando dessa ajuda. Bom, o próximo compromisso do Santos, Internacional em Porto Alegre. Pois é, um jogo difícil. O Santos está até na frente do Internacional na tabela, mas o Internacional é uma boa equipe que tem divide com a Libertadores, claro, com a Copa América está parado, mas e também não vem tão bem no Campeonato Brasileiro, mas é uma equipe muito boa, fez bons jogos na Libertadores. A hora que encaixar esse futebol no Brasileiro é complicado. Um jogo difícil para o Santos no fim de semana, mas vamos torcer para o Santos continuar nessa nessa sequência de boas criações de jogadas na frente e que não tenha falha na defesa, sempre ressaltando isso, Irineu. Agora, o que pode estragar um pouco isso é o resultado da auditoria, né? Que o Santos fez em relação à administração passada e levantou aí problemas complicados, né, Juan? E que o Conselho agora vai provavelmente votar contra, né, a aprovação das contas do Odílio Rodrigues no ano passado. Vai aprovar a reprovação, né? Pois é, Irineu, é uma situação delicada e num momento em que o mundo vê o futebol sendo investigado por todos os lados. Agora um escândalo na Argentina com o Julio Grondona, que envolve até o Santos em 64. É uma situação complicada no jogo do Corinthians também. Contra o Boca, né? Pois é, e para o Odílio Rodrigues não poderia ser uma situação pior. Teve as contas reprovadas. Eu acho que qualquer mais inocente torcedor do Santos percebia que não estava certo, né, Irineu? Aquela contratação do Damião e tudo que veio acontecendo, desde o Luiz Álvaro, que o Luiz Álvaro tinha o conselho a favor dele, também o conselho fiscal, e acabou as contas dele foram aprovadas, mas toda a venda do Neymar, se tivesse sido sério naquela época, já teria sido reprovado também com o Luiz Álvaro. Ao Odílio, resta saber, provavelmente o conselho vai votar a favor dessa reprovação. Ele pode, como está no estatuto, ser expulso do quadro associativo do clube, e essa situação vai ser levada para a Polícia Civil, que vai ter uma investigação. Ele pode ser responsabilizado? Vai ser responsabilizado. Inclusive, mas civilmente pode ser responsabilizado? Pode. Uma exigência que o Santos tem que fazer, mas os conselheiros vão pressionar o presidente Modesto Roma. A situação do Odílio Rodrigues vai ficar bem complicado. E pior ainda com toda essa situação que envolve corrupção no futebol, que todos os olhos e toda a opinião pública está em favor disso. Odílio Rodrigues deve estar sem dormir, viu, Irineu? Bom, o Palmeiras, Juan, o Marcelo Oliveira, novo técnico, nem dá para colocar na conta dele, né? Não dá. Primeiro jogo, uma semana aí e tal. Mas você acha que o Marcelo vai conseguir dar jeito no Palmeiras? Ele é bom treinador, ele sabe fazer o time jogar, mas o Oswaldo de Oliveira, com todas as críticas que sofreu, até nós aqui conversamos sobre isso, se ele também não estava conseguindo fazer com que esses 22 reforços se encaixassem em campo, o Marcelo Oliveira não ia chegar e ia fazer isso instantaneamente. Ele vai mudar o jeito de trabalhar, vai mudar um pouco a forma da equipe em campo. Não garante nada também. Mas não garante nada, é complicado. Eu acho que isso é a comprovação de que, na maioria das vezes, não é o técnico. Não é
Muito se discute aqui no Brasil. Enquanto os presidentes eles acharem que demitir o técnico, acharem não, eles seguem esse caminho. Demitir o técnico é muito mais fácil, porque é uma pessoa só, é uma multa contratual só. Mas o treinador, se ele é mantido no cargo e sempre mudando as peças, dá muito mais certo. O Corinthians, por exemplo, paga hoje o preço de ter mantido a equipe, a mesma equipe do Mundial, e essa equipe foi desgastando muito tempo de clube. O Palmeiras trocou todo mundo de uma vez e quer uma resposta em curto prazo de tempo? Isso não existe. Trocou 2 vezes praticamente, né, Juan? O treinador trocou 2 vezes, né, contratou reservas, titulares e... 2 vezes mudou o elenco inteiro, exato, né? E já foi bastante gente embora, como Alan Patrick, por exemplo. Quer dizer, é uma situação complicada, Marcelo Oliveira do dia para a noite não vai arrumar isso. Tem que ter calma, a torcida não tem calma. O presidente com essas posturas de já ter demitido um treinador, nada garante que o Marcelo Oliveira fique até o fim do ano. Então o Palmeiras, ele mesmo, dentro do que a própria diretoria vem trabalhando, vai prejudicando o próprio Palmeiras. Vamos ver se a qualidade do Marcelo Oliveira funciona a curto prazo de tempo e que o Palmeiras precisa vencer, que está muito lá embaixo, e se entrar na zona de rebaixamento de novo a pressão aumenta, e mesmo para o Marcelo Oliveira. Já foi demitido do Grêmio, quer dizer, o que prova que ele ser técnico bicampeão também não o garante nos empregos. Situação bem complicada para o Palmeiras. Bom, o seu xará, o Juan Osório, no São Paulo, não teve um bom resultado também, levando-se em conta que a partida foi no Morumbi, empatou 1-1 com o Avaí. O São Paulo que vinha aí de bons resultados. 2 vitórias. Bons resultados e não bons jogos, né? Claro que o Juan Carlos Osório também ele não mostrou ainda, ele está trabalhando, não dá para identificar o que ele espera do São Paulo ainda, é pouco tempo. E o São Paulo teve uma noite de Santos, né? Tomou um gol no fim do segundo tempo, um empate que não estava previsto, já estava comemorando a vitória. A gente conhece bem o São Paulo, né, Irineu? Se continuar com esses empates, de repente uma derrota, já começa a questionar as canetas na meia do Juan Carlos Osório. Mas ele mesmo, eu ouvi uma entrevista dele, meio que questionando também o elenco do São Paulo. Se começar a vender muitos jogadores, quer dizer, olha, vocês me contrataram numa condição com um elenco e de repente eu não tenho mais esse elenco. Né? Aquela velha história de que o treinador muda tudo para o bem ou para o mal. Quer dizer, nós contratamos o treinador que vinha com o Atlético Nacional da Colômbia ganhando tudo, então não precisa ter jogador bom no elenco. Não é bem assim, precisa equilibrar. São Paulo é um time muito difícil. Quando foi anunciado que traria um colombiano, a gente já alertava aqui. São Paulo é uma equipe também que, para queimar treinador, ela é muito forte. Então vamos ver se deixam ele trabalhar, porque ele já mostrou ser um conhecedor de futebol. Eu acho que foi um imprevisto que aconteceu com o São Paulo. Segue ali entre os 4 primeiros, é vice-líder. Então tudo segue caminhando bem. Mas com o São Paulo é sempre interessante a gente ficar de olho, que eles têm ali um ranço, também o treinador vira vilão do dia para a noite, é complicado. Falar de seleção, o Brasil vai enfrentar o Paraguai nas 8ª de final da Copa América. A seleção de Dunga suportou a pressão no final e conseguiu a vitória por 2-1 sobre a Venezuela. Sem Neymar, Dunga armou a seleção com Felipe Coutinho e Robinho. Aos 8 minutos, o atacante santista cobra escanteio e Thiago Silva, na marca de pênalti, bate bonito de primeira e abre o placar. Aos 6 do segundo tempo, William faz uma bela jogada pela esquerda e cruza para Roberto Firmino, livre, fazer o segundo do Brasil. Aos 36 minutos do segundo tempo, o Brasil tinha 4 zagueiros em campo e a pressão da Venezuela deu resultado. Arango cobra a falta, Jefferson espalma, a bola bate na trave e sobra para Miku marcar de peixinho. Final, Venezuela desclassificada 1, Brasil 2. O time de Dunga enfrenta o Paraguai no próximo sábado pelas quartas de final da competição. Bom, o Marcelo já me corrigiu ali, eu disse 8ª de final, mas na verdade o quartas de final, né? Passamos aí meio aos trancos e barrancos. Pois é. Joguinho meio... Olha, tá difícil torcer para a seleção brasileira, né? Com tudo que envolve também o futebol, as convocações, a gente falava... Esse vai ser o jeitão da seleção, Juan? Eu acho que sim, Irineu, a não ser que se mude o comando, a forma de pensar. É claro que o Dunga também está colocado como técnico da seleção olímpica, então ele pensa em jogadores mais jovens, justamente para escalar essa seleção, mas acho que precisa ser bem definido. O brasileiro hoje vê o Ricardo Oliveira brilhando como artilheiro
e ver um Roberto Firmino que você não sabe quem é na seleção. Essas coisas fazem com que a torcida perca interesse pela seleção brasileira. Futebol feio, Irineu, que a gente vê mais bonito até no Campeonato Brasileiro, o jogo do Santos e Corinthians. Que não é lá essas coisas também, né? Exatamente, combinar, que está recebendo muitas críticas, toda uma reformulação. O que foi muito bacana nesse jogo foi finalmente o Robinho entrar em campo. Unanimidade, né? Exato. Aliás, queimou o Dunga, porque o Robinho jogou muito bem. Fica a questão, por que não estava o Robinho desde o início, dividindo as atenções com o Neymar? Será que o Neymar teria ficado tão nervoso contra a Colômbia? E será que o Santos teria passado tanto sufoco? Robinho foi o líder experiente que a gente precisava em campo. Não fez uma partida magistral, mas participou dos 2 gols, indicava, foi o líder do Brasil dentro de campo. Isso foi muito bom. E falando do Neymar, né, Irineu? Aí após a partida contra a Venezuela, a CBF desistiu de entrar com recurso. O Neymar, ele permanece com a suspensão de 4 jogos. Essa foi a primeira que já foi cumprida. Mas deixou a delegação, né? Deixou porque mais 3 jogos seria até a final, então ele não estaria mais na Copa América, voltou para o Brasil, inclusive já está aqui no Guarujá, já chegou hoje pelo aeroporto de Itanhaém e já está aí curtindo as férias. Se você me perguntar se isso é certo, Irineu, eu acho que não, acho que ele deveria ficar lá treinando até o fim, porque você comete um erro e tira férias, é interessante o ponto de vista, ele merece férias, fez uma temporada fantástica pelo Barcelona, mas acho que na seleção ele poderia, até para o lado psicológico, não deixar se influenciar tanto pelo que acontece fora de campo, deveria permanecer até o fim, porque poderia. Bom, essa é uma discussão que daria mais meia hora de programa pois aqui, é. Que nós não temos, Juan. Pelo Campeonato Paulista da 2ª Divisão, o Jabaquara confirmou a boa fase e venceu o Taboão da Serra na casa do aniversário nesse final de semana por 2-1. Já a Briosa recebeu o Diadema em Uricumuça e perdeu por 1-0. Veja o gol. Os visitantes marcaram o gol da vitória aos 13 minutos do primeiro tempo. William Amorim aproveita a falha da marcação e confere. Final em Uricumuça, Portuguesa Santista 0, Diadema 1. A Briosa permanece na 3ª posição do Grupo 3 com 15 pontos e volta a campo neste sábado contra o Guarulhos, às 3 da tarde, em Guarulhos. A Briosa perdeu o jogo e o técnico também? O Serginho pediu demissão? Pois é, o Serginho entregou o cargo após mais um resultado ruim em casa. A Portuguesa nem vinha tão mal fora de casa, vinha muito ruim em casa. O técnico Serginho sendo questionado pela forma defensiva que ele escalava a Briosa. Acabou entregando o cargo depois de mais um resultado negativo. Rodrigão, que é artilheiro e gerente de futebol, inclusive fez uma reclamação pública dizendo que as portas da minha sala estão abertas. Como é que ele decide se demitir sem antes a gente conversar e ver o que está precisando, né? Mas é assim que fica a Briosa, não tem treinador ainda. Uma decisão meio pessoal também, né? Pois é, não se sabe quem que vai assumir a Briosa, não foi divulgado nada até o momento, nenhuma informação, fica essa expectativa. A Briosa tem 15 pontos, mas está ali muito próximo dos restantes. Já o Jabaquara foi a 20, está com bastante distância na questão dos 4 classificados. O Jabaquara vem fazendo uma campanha impressionante. Do que não fez o ano passado, foi eliminado logo no começo. Agora o Jabaquara segue ali firme como vice-líder e totais chances de ir para a próxima fase. Já a Portuguesa, embora esteja em 3º, mas já começa a se aproximar do grupo de baixo. Juan, obrigado mais uma vez. Boa noite para você. Eu que agradeço, Irineu. Boa noite, os amigos do Caderno Regional.